os Estados Unidos não têm um fator de mitigação caso, Deus nos livre, ocorra uma troca nuclear massiva. Tudo o que estivesse a voar iria conseguir passar. E é basicamente isso. E o que posso afirmar? Os Estados Unidos não possuem absolutamente nada semelhante a um 23.5 235 Noodle, nada que se compare ao S-500 ou S-550. Então, para começar, temos o sistema S-402. E continuas a avançar e a prosseguir. Tu sabes, e essa é a realidade dos factos. Eles nem conseguem produzir os sistemas de defesa aérea adequados. Quanto mais a coisa principal e mais importante, as armas de longo alcance que são ultramodernas e de ponta, especialmente se forem hipersônicas. Aí está. Escrevi sobre isso há cerca de 8 anos atrás. Agora estou a repetir novamente. Pode dizê-lo, pode citar-me, pode referir-se a mim. Os Estados Unidos perderam a corrida armamentista tecnológica, porque é essencialmente o que podem produzir. Pode produzir um F-35. Isso é algo que pode fazer? Sempre que escuto André Golden Dome, faz-me recordar de subornos. Sim, exatamente. Vamos lá. Quero dizer. Ouça, é por isso que se chama Golden. Sim, é verdadeiramente dourado, de fato, para paraquedas dourados e grandes empresas. Não consegues alterar isto, não consegues modificar o ADN. Os Estados Unidos não possuem uma verdadeira pressão cultural, um facto que ninguém, incluindo, sabe, os colegas de trabalho, consegue realmente compreender. Não tem uma pressão cultural que molde o seu ADN para entregar e desenvolver sistemas que verdadeiramente protegem. É tudo uma questão de lucros. As armas americanas são feitas para gerar lucro. É só isso. Mais uma vez, só posso mencionar o antigo primeiro chefe adjunto do Estado-Maior-Geral. Ele que se reformou há aproximadamente um ano da Ucrânia. Pois bem, ele vem e afirma, sim, fábrica de patriotas. Sim, 6% de eficácia. É como, a sério, pessoal, o que é que estão realmente a vender, sabem, por exemplo, na aviação comercial, que ainda é bastante razoável? Ok, Boeing, por exemplo, ainda tens de estar constantemente, sabes o que é necessário, empurrados, né, se assim desejar, ou controlados pela FAA. Todos aqueles, sabe, específicos para a aviação comercial, ainda conseguiram produzir, obviamente, um Boeing 737 MAX que matou mais de 300 pessoas. Sabe, mas pelo menos nos outros aviões, como no desenvolvimento de motores a jato comerciais e coisas assim, ainda existe um sistema de controlo e, na verdade, porque é motivado pelo lucro, isso funciona na aviação comercial. Os Estados Unidos começam a perder um pouco para Airbus, mas pelo menos sempre foram capazes de produzir aviões comerciais de última geração. Sabe, alguns dos melhores especialistas do mundo. Aqui temos. Funciona no setor militar. Não funciona de forma alguma. Porque, obviamente, queres dizer-me que algum diretor executivo da Raytheon acredita, primeiramente, que a maioria deles não compreende as noções básicas sobre a guerra real. Então, se eles acreditam ou entendem que os russos ou os chineses querem, sabe, atacar os Estados Unidos, quem é que compra esta treta? Quero dizer, só os mais lavados ao cérebro também. Tens a Rand Corporation, um grupo de cretinos que está lá a escrever todas aquelas doutrinas defensivas, que é como se estivessem a tirar todo o tipo de disparates do nada. Então, sabe, o que posso dizer? Quero dizer, isso é a falência total do sistema. E podemos vê-lo a desenrolar-se diante dos nossos olhos. O que seria necessário, como eu já tinha avisado, para um conflito verdadeiramente sério? Bem, adivinhe só, temos a maior guerra no continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial. E ali está mesmo. André Trump estava a discursar acerca de um novo avião de combate, o F-47, mencionou que a Boeing está encarregada da sua produção. Claro. Existe alguma coisa nas notícias, ou possuímos algum tipo de informação acerca deste novo jato de combate, sobre quão capaz ele é, e o que estão a procurar, sabe, as capacidades específicas deste jato de combate, e quão eficaz ele seria em combate, em situações de combate. E existe algo a considerar para desvendar do que se trata especificamente? Posso dizer-lhe como vai ser. Vai ser muito caro, isso posso garantir-lhe. E quero dizer, muito, muito caro.
Bem, primeiramente temos de refletir sobre este irritante cadeado que introduziu esta quinta geração, sabe? O completo, sabe? Toda esta confusão. Quero dizer, eles fabricam isto que denominam de estilos, sabe? Eles realmente são. Bem, é uma aeronave com baixa observabilidade. E isto tem estado em desenvolvimento desde os anos 1960, sendo que o último grande avião americano, que era um avião verdadeiramente excelente, ainda está lá. Estão a ficar velhos. F-15, sabe? Esta é uma máquina extraordinária e foi realmente excelente. Está a ficar obsoleto hoje em dia, mas o problema é que mesmo para qualquer aeronave, a ideia inicial de como foi apresentada, especialmente por Hollywood e todos esses recursos de entusiastas sobre furtividade, quero dizer, alcançar esse ponto com todas aquelas formas, sabe? Não significa que ainda sejas furtivo, sabes? Não és. Eles não compreendem que no final existe um processo de sinal moderno que não se importa com o quão furtivo sejas. Sabe, trata-se de quão longe se pode alcançar com as suas armas. E os Estados Unidos têm o alcance máximo. Os Estados Unidos podem alcançar qualquer tipo de poder aéreo moderno a 160 quilômetros. Este é o AIM-120M Ram, dizem que é 180, mas ninguém alguma vez o viu voar, sabe, tão longe. Claro que poderiam haver todos os tipos de relatórios a dizer, oh meu Deus, voou 2.000 quilômetros, sabe? E o problema é que até mesmo o R-77 russo, que por alguma razão eles chamam de Lombardsky, mas sim, é apenas uma solução comum, essencialmente para o míssil Ar-Ar, que agora excede os 200 quilômetros. E tem havido mortes reais com isso, que foram totalmente confirmadas empiricamente em situações de combate. Agora, claro, temos o R-37, que tem um alcance de 4.200 quilômetros. E assim, os Estados Unidos nem sequer estão nesse jogo. Portanto, não importa o tipo de... O que quer que digam, avião foguete de sexta geração pode ir para a órbita baixa da Terra. É viável? Bem, em algum momento provavelmente estarão a voar dessa maneira. O problema aqui, mais uma vez, é que eles continuam a, sabe o quê? Andam por aí com essas ideias absurdas sem compreender que a Força Aérea dos Estados Unidos jamais voou em tempos contemporâneos em qualquer ambiente de defesa aérea altamente proibitivo. Ponto final. Eles não sabem o que é. Não, ninguém na academia da Força Aérea do EUA, ou, sabe, nós, seja qual for o colégio de guerra, ou código aéreo, seja lá qual for o nome de todas aquelas, sabe, organizações, não tem a mínima ideia. Eles não entendem como funciona, não entendem como se faz uma interferência, como se faz um peso, de fato, o que vão fazer contra o R-37, que é hipersônico. A propósito, Mach 6. Portanto, sim, tentem apenas física básica, sabe? Vetores básicos e vejam por si mesmos até onde podem, sabe? Até onde podem afastar-se disso. O alcance de 200 quilômetros. E tudo isso foi confirmado como mortes em combate. Portanto, não conhecemos todos os nomes dos ases russos, mas o Su-57, Su-35 e Su-30 realizaram feitos incríveis em combate além do alcance visual. Então, o que é que eles vão inventar? Seja o que for, explique. Primeiro, precisa de desenvolver o sistema de armas. Cada elemento, como embarcações, aeronaves ou qualquer outra coisa, são plataformas. A sua missão é eliminar. A tarefa deles não é parecer com o F-35, que ainda não consegue voar corretamente, sabe? Mas a sua tarefa é transportar as armas e utilizá-las o mais longe possível do inimigo. Os EUA nem estão na mesma liga. E depois é como com o USS Columbia, que devia ser lançado. Sim, os EUA precisam modernizar a frota de dissuasão nuclear, que foi e ainda é composta principalmente por submarinos de mísseis estratégicos da classe Ohio. Não só, mas principalmente os únicos submarinos de mísseis estratégicos de alta classe que construíram. O Columbia, que provavelmente é muito caro, até 10 mil milhões de dólares, mas o que transporta? Bem, vamos transportar novamente, sabe, os Trident 2D5, que quando o primeiro Columbia for essencialmente, sabe, testado e começar a patrulhar algures no início dos anos 2030, estará a transportar mísseis que estarão na sua quinta década. Pois bem, lá está. E muitas pessoas ainda não conseguem perceber o que está a acontecer. Enquanto isso, os russos já possuem a classe Bury, que são submarinos de última geração, capazes de transportar blocos hipersônicos e blocos de manobra a uma escala estratégica intercontinental.
Este é um paradigma tecnológico complexo e distinto, e é viável abater mísseis balísticos. Acredite, não é possível abater os blocos hipersônicos manobráveis, ponto final. Não podem, os EUA não conseguem. Compreendido. Qual é o caça mais poderoso ou, de alguma forma, mais furtivo que os Estados Unidos possuem? É o F-15 ou o F-35? Não. O mais interessante é que, mesmo que sejam chamados de F-35, os Su-35 conseguem vê-los perfeitamente, assim como conseguem ver o F-22. Isso já ocorreu diversas vezes na Síria, porque, como sabe, isso está totalmente relacionado com o processamento avançado de sinal e o desenvolvimento sofisticado do radar. E então, sim, os pilotos americanos também estavam a tentar interceptar os Su-35 na Síria. Mas sim, os russos estão cientes de que possuem eletrônica avançada. E então, sim, ainda representa uma vantagem contra alguma potência de terceira categoria. Obviamente, na defesa aérea moderna, eles não sobrevivem, ponto final, além do facto de que, obviamente, quando se luta contra alguém como a Rússia, pode nem sequer conseguir descolar das suas, pistas de aterragem, porque serão destruídas. É bastante simples dessa forma. E como expressar isto? Estes são. Não, estes ainda continuam a ser. Precisa de uma grande força aérea, não se engane, tem de ter. Mas a Força Aérea dos Estados Unidos não é o que está a ser apresentado, como no Top Gun Maverick e coisas desse gênero. O último grande avião americano, que ainda é um avião maravilhoso, embora esteja a tornar-se obsoleto, é o F-15. É uma máquina ótima, com o que foram ótimos eletrônicos. Quero dizer, um ótimo conjunto de armas e, claro, poderosa e tudo mais. Mas é basicamente isso. Eu diria que o F-22 é um completo, é um completo fracasso. Quero dizer, é apenas caro. Chamaram-lhe isso. Chamam a todos esses aviões furtivos, aviões furtivos americanos. Os aviões são chamados de rainhas da fome por uma razão. Precisa de cerca de 30 horas de manutenção para uma hora de voo. É simplesmente ridículo, sabe? Quero dizer, é verdadeiramente terrível. E quanto ao F-16 e ao F-14, estes são realmente. Não, o F-15. Não, o F-14 era o avião de transporte cuja capacidade foi consideravelmente exagerada. Bem, tornou-se famoso por causa do primeiro filme Top Gun, o F-14 virou uma lenda. Mas, na verdade, era para transportar este objetivo, seja qual for o número, o míssil Phoenix, que devia abater, de alguma forma, todos aqueles mísseis granito e mísseis supersônicos russos. Nunca ninguém o viu ser usado em combate, exceto os pilotos iranianos que pilotaram F-14s na guerra Irão-Iraque. E eles disseram sim, além disso, usamos o Phoenix a distâncias de 100 quilômetros. Dizem que abateram uma das versões antigas, 222, da Força Aérea Iraquiana. Ninguém sabe se é verdade, mas talvez sim, talvez não. Mas a questão é que já não existe. É absolutamente, uma aeronave obsoleta, com tudo absolutamente obsoleto sobre ela. Então, e o F-16 ainda era o máximo. Bem, não as versões mais recentes. Quando foi lançado originalmente, era o avião mais atraente do mundo. Era uma máquina linda, e ainda é bonita. Se olhar para as primeiras versões, como dizer, basicamente estragadas por todos aqueles tanques de combustível adicionais desagradáveis e tudo isso. Mas a realidade são as linhas, a silhueta, tudo é beleza. Portanto, voava lindamente, obviamente. Assim, sim, estes foram os últimos grandes aviões americanos. O F-18 é, sem dúvida, um verdadeiro cavalo de batalha para a Marinha dos Estados Unidos. E sim, como já mencionei anteriormente, esse é o término. Após isso, o que é que eles conseguem produzir? F-35, basicamente um peru ridículo, portanto, que não funciona realmente. E então, o SF-22 foi cuidadosamente projetado para lutar em batalhas aéreas que nunca viriam a acontecer contra aeronaves russas. Você mesmo observou o que acontece quando a Ucrânia perdeu mais de 600 aeronaves, aviões de combate aéreo, devido ao confronto com a Força Aérea Russa e a Defesa Aérea Russa.
Atualmente só conseguem voar na região ocidental da Ucrânia, longe da linha da frente, pois sabem que no momento em que decolam estão condenados. E essa é a dura realidade do combate aéreo atual. E não é necessário ser um piloto para compreender como tudo funciona, especialmente a matemática e a física que estão por trás disso. E assim, é exatamente isso que temos. Então, eles precisam desenvolver algumas coisas como os Estados Unidos. No início, riram das armas hipersônicas e, de repente, tornou-se um tema quente, sabe? E todos se lembram de Trump 2020. Ah, sim. Sabe, esta questão do Dark Eagle está prestes a ser implementada. Estamos a aproximar-nos do final de 2025 e ainda não está a voar corretamente. Portanto, como pode perceber, não é algo fácil, é uma mentalidade completamente diferente. É necessário ter uma escola de engenharia completamente diferente e, especialmente, ter experiência de combate em guerra real contra inimigos sérios para realmente ter a sua arma. Arma que funciona. Mas, novamente, os Estados Unidos ainda acreditam. Não, não acreditam. Quero dizer, só os imbecis acreditam que alguém como a Rússia quer atacar os Estados Unidos ou a China. Quero dizer, Olhando para a relação entre o complexo industrial militar, a Raytheon, a Lockheed Martin e o Pentágono, a defesa, sabe, a guerra, o Ministério da Guerra, certo? sim. Observando a relação entre ambos, André, parece-me que de alguma maneira está a explorar, sabe, o complexo industrial militar, a explorar o governo nos Estados Unidos. Sim, E será possível para os Estados Unidos modificarem a realidade desta relação? não, não, é impossível. É preciso ter a cultura. Está ao nível nacional, na psique nacional. E os Estados Unidos são completamente, sempre foram, em termos de forças terrestres, nada mais do que uma força expedicionária, embora em determinado momento, e novamente graças ao Exército Vermelho, principalmente na Normandia, sabe? E quando os Estados Unidos realmente contribuíram imensamente para a causa aliada, mas a questão é que não se pode mudar a cultura. Foi por isso que Eisenhower chamou a isso de complexo militar industrial, que era apenas uma parte, era militar industrial, congressual, e agora é complexo mediático. Portanto, uma vez que se avança para as 2 estrelas e acima no Pentágono, é um facto conhecido que a sua tarefa não é desenvolver, sabe, e lutar por um país. Eles sabem que ninguém vai atacar os Estados Unidos. Por isso, trata-se de como manter o lucro para os acionistas das empresas do complexo industrial militar. E eles têm de ter essas sinecuras. Eles, esses generais, adoram os seus, digamos, salários adicionais, por assim dizer, se assim desejar, além das suas pensões. Porque, como sabe, Lord Vader, recorde-se de todos aqueles tipos de indivíduos, canais americanos que acabam no conselho de administração, todos os tipos de corporações do complexo militar industrial. Eles não estão lá para dar consultoria, não estão presentes. Vamos ser sinceros, se você. Sim, nem sequer desejo enveredar por esse caminho. Isto é tão distinto, por exemplo, da Rússia ou da China, que não consigo enfatizar o suficiente. Trata-se inteiramente do lucro dos acionistas e de quantos dividendos, em que quantidades, quantos. Sabe o que representa toda essa paciência? Oh, meu Deus, eu realmente não sei. Então, qual é o montante que se obtém, sabe, nesses bônus? Isso é a única coisa. Eles não se importam com mais nada. Qualquer pessoa que lhe diga de um ex-general que aparece a dizer que os russos estão prestes a fazer isto, não acredite nessas coisas. Se ele confia em alguém que aparece e acredita nisso, então devem realmente verificar a cabeça, sabe? Porque está examinada. Porque existe ali um certo colapso mental. Sabe, é semelhante ao secretário da Marinha Florestal. Recorda-se da lenda que menciona que ele saltou pela janela enquanto gritava que os russos estão a chegar. Sabe, quero dizer, se essas pessoas possuem esse tipo de estado mental, então estamos realmente em apuros. Estamos a lidar com fanáticos e completos idiotas. E até o presente momento, o que temos observado na Operação Militar Especial é que deixei de lado a pretensão do decoro e da, como posso expressar, hipocrisia corporativa. Total incompetência por parte das Forças Armadas americanas. André, sempre que discutimos sobre a economia dos Estados Unidos, o problema principal neste momento, de acordo com os economistas, é que os Estados Unidos não estão a produzir
De alguma forma, ele está a comprar os produtos do exterior de outros países? Como agora, sim, é isso que se tornou em grande parte. E parece que o mesmo está a acontecer de alguma forma com o complexo industrial militar. Sim, sim, há definitivamente algo. Primeiramente, a tecnologia militar tornou-se incrivelmente complexa. Se observarmos algo como, por exemplo, os sistemas de defesa aérea S-350, BTS ou o Su-57, é tudo completamente russo. Tem de perceber que, desde a eletrônica até tudo o resto, pode haver um ou dois elementos da China, sabe, às vezes como resistências ou condensadores. Mas muitas pessoas, como já afirmei, ainda ficam surpreendidas que os russos produzem a sua própria litografia. Não apenas microchips, os russos produzem mesmo microchips. Eles fazem microchips com até 60 nanômetros e menores, produzem-nos com equipamento próprio adquirido há muito tempo. Atualmente, os russos desenvolvem a própria tecnologia de máquinas de litografia. Começaram com 360 nanômetros. As pessoas dizem, ah, sim, mas não, é como o Pentium 2, pessoal, para aqueles que não sabiam. E, na verdade, é cerca de metade de todos os microchips no mundo que ainda estão em operação. Pessoas que não entendem bem porque o seu nível de técnica, de especialização tecnológica não vai além do iPhone que usam. Mas no próximo ano vai ser 90. Refiro-me às máquinas, não apenas à produção. Os russos produzem esses microchips mais do que suficiente para um complexo industrial militar, mas vai descer para 90 e depois. Na verdade, dizem que 26 nanômetros vão cobrir cerca de 90% dessas coisas. Se precisar daqueles 2 nanômetros, sabe, que sabemos ser principalmente uma questão de marketing, sabe, né? Eles podem sempre adquirir da China, podem adquirir aqueles produtos chineses como o Salome, ou seja lá qual for o nome dessas coisas, e quando se observa isso, é apenas como explicar. Os Estados Unidos já não têm mais recursos para produzir tudo isso. Sabemos que tiveram dificuldades com o enorme número de eletrônicos chineses. Começaram a cortar, de certa forma, os eletrônicos chineses que entravam nos seus sistemas militares. Mas, como o Telegraph relatou ontem, oh, meu Deus, vamos ficar sem. Estamos a ficar sem TNT. Sim, está bem. Recorda-se de há apenas 2 semanas a terrível destruição ocorrida. No estado do Kentucky, creio que foi a fábrica de TNT. Diversas pessoas, infelizmente, perderam a vida. Uma tragédia horrível, na verdade. Mas a questão é que há tantos elementos que estão a surgir hoje nas tecnologias militares modernas que, sim, os Estados Unidos já não produzem isto completamente por conta própria. Era assim. Mas, mais uma vez, as circunstâncias tornaram-se tão complexas e temos conhecimento de que construíram isto, sabe? Essencialmente, a TSM taiwanesa, seja qual for o nome, TMSC FAB, no estado do Arizona e também no estado do Texas. Enormes problemas surgiram. Inicialmente, pensavam que iriam construí-lo de forma bastante rápida. Agora, apenas se verifica que afirmam bem, considerando o seu primeiro sistema de exploração laboral da FAB taiwanesa dos microchips. Os americanos não são taiwaneses, não vão tolerar, com razão, essas condições de exploração laboral que a FAB taiwanesa mostrou ser. Depois há essa questão química da água, de tudo, sabe? E de repente é como, não no próximo ano, talvez nos próximos 10 anos, sabe? Portanto, sim, está a avançar, mas a maior parte está. Se observarmos a construção naval americana, analisamos intensamente outras áreas e até mesmo o espaço aéreo comercial. Há tantas coisas que estão, como sabe, a circular de diferentes partes do mundo. Existem agora componentes dos outrora lendários motores a jato comerciais da General Electric, como os da Pratt & Whitney, que são fabricados fora dos Estados Unidos. Então, como bem sabes, trata-se de um sistema extremamente complexo e é precisamente por isso que nunca conseguiram compreender completamente com o que estavam a lidar. É uma piada russa. Na verdade, é realmente verdade. Disseram que decidiram lutar contra o país, que não é mais do que uma enorme academia militar ligada a uma enorme fábrica militar industrial. É essencialmente isso. Então, e adivinhe só, e mais uma vez estamos a falar sobre a nova geração de armamentos que são
E mais uma vez com o Burevestnik, o que está a fornecer-lhe energia? Trata-se de uma verdadeira revolução tecnológica. Muitas pessoas ainda não conseguem compreender. É essencialmente algo à escala do voo tripulado para o espaço sideral. Esta é a verdadeira dimensão disso, provavelmente ainda mais significativa, porque abre o caminho para o futuro. E os russos e os chineses já estão a trabalhar no desenvolvimento da base lunar. E depois disso, será a exploração e mineração de todos esses recursos maravilhosos, e só os tolos acreditam que Elon Musk pode levar-nos lá com os seus próprios foguetes químicos. Não se pode explicar-lhes que, pessoal, isso não funciona assim. Sabe? Então, mas sim, estamos a assistir a uma mudança de paradigma tecnológico e, claro, a uma mudança de paradigma geopolítico. E qualquer pessoa que ainda tenha algum bom senso e não seja iludida, entende que o Ocidente está acabado, já não há volta a dar. É apenas uma questão de tempo e de forma como a capitulação será assinada. André, só para concluir, como vê o papel das terras raras? Se a China decidir não enviar terras raras para os Estados Unidos, como isso vai influenciar o complexo industrial militar? E então, se a China se decidir não enviar minerais de terras raras para os Estados Unidos? Bem, quero dizer, os chineses irão. Eles, obviamente, usam isso como alavanca. Mas sim, é. É uma coisa muito séria. Sem isso, meu Deus, está tudo acabado para si. Por isso, assim, os russos estão a desenvolver os seus próprios recursos agora. A Rússia tem todos os minerais e metais de terras raras, é que estavam, sabe, principalmente congelados devido à capacidade de adquirir da China e urânio, por exemplo, do Cazaquistão. Agora, de repente, o campo de urânio está aqui a ser desenvolvido de forma muito rápida em Iacútia. E depois há várias instalações de minerais de terras raras na Rússia que estão a ser atualizadas e desenvolvidas. Portanto, sim, quero dizer, toda a gente entende que é necessário ter energia para todas aquelas coisas realmente engraçadas para produzir algo tão extraordinário como, novamente, aqueles pequenos reatores nucleares com mais de 1 megawatt de classe. É verdadeiramente, como mencionou, uma autêntica revolução tecnológica. Muitas pessoas ainda não compreendem, acreditam que o caminhão da Tesla e o iPhone são uma revolução tecnológica. Não dá para corrigir essas pessoas. São tolos. E lamento dizer isto, nenhuma ofensa sabe, intencionada, mas sim, mas a realidade é que foi aqui que ocorreu o avanço tecnológico. E então, a próxima coisa será os russos a aproximarem-se de um ciclo completo e fechado de reatores nucleares, sem qualquer desperdício. E sim, a Rússia encontra-se consideravelmente à frente neste domínio. Portanto, e aí está. É apenas. Esta é essencialmente uma energia ilimitada. Você apenas. Bem, se olharmos para o que a Rosatom realmente é, trata-se de uma corporação de tal escala monstruosa que muitas pessoas ainda não conseguem compreender. O que eles estão a fazer é simplesmente controlar praticamente até. Em alguns campos, até 80% do mercado é deles, portanto. E agora temos a confirmação de que a Índia quer construir porque estão muito interessados em quebra-gelos movidos à energia nuclear. Eles estão extremamente interessados na rota do Mar Ártico. Portanto, aí está. Sim. Muito obrigado, André, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. O prazer é meu. Sempre às ordens. Até breve. Tchau, tchau.